Olá, amigos. 18 de novembro de 2011, o cidadão de olho na segurança pública. Notícia mais importante da semana, sem dúvida nenhuma, é a ocupação pelo estado do Rio de Janeiro da favela da Rocinha, ou da comunidade da Rocinha, como agora se costuma dizer de forma politicamente correta. O estado do Rio de Janeiro esteve ausente de várias dessas áreas desagregadas no Rio de Janeiro há muitas décadas. E tudo começou num processo maligno desencadeado por Leonel Brizola, quando era governador do estado do Rio, e passou a impedir a presença da força pública nos morros do Rio de Janeiro, tornando aos poucos aquelas áreas zonas liberadas, comandadas pelo crime organizado, comandadas especialmente pela atividade do crime organizado, que é o tráfico de entorpecentes. Tudo com projetos político-eleitorais, tudo com motivação político-eleitoral, porque ao assegurar o tráfico de entorpecentes, atendendo, portanto, a grande massa de consumidores do Rio de Janeiro, garantia votos dos cheiradores, ao mesmo tempo que garantia votos daquela comunidade, evidentemente, sob alegações de não intervenção do Estado em comunidades pobres. Mas não se trata de intervir em comunidades pobres, e sim de garantir segurança pública a comunidades pobres. Esta é a diferença real, esta é a linguagem real, que é torcida pelo duplo pensar, para usar a expressão de Orwell em 1984, pelo duplo pensar dos socialistas e comunistas no poder. Esse abandono resultou nisso que acontece, que se vê agora. O Estado paralelo do crime organizado, o Estado paralelo substituindo o Estado verdadeiro, substituindo até de modo assistencialista, pseudo-assistencialista, o Estado verdadeiro, promovendo o tráfico de entorpecentes, dominando as pessoas honestas e trabalhadoras que existem aos milhões nessas áreas desagregadas, mas que estão sob o poder do crime organizado e têm que obedecer às ordens deles. A ocupação da Rocinha é, portanto, uma importante retomada, é um fato que deve ser comemorado. Não se pode cometer o erro de torná-la meramente uma ocupação pela força pública, que desta vez, como de outras vezes que temos assistido recentemente, foi feita com apoio militar, foi feita com apoio de blindados do Corpo de Fuzileiros Navais. É importante, é fundamental que a ocupação policial se siga a ocupação do Estado do Rio de Janeiro por todas as suas instituições, por todas as suas secretarias, para ajudar aquela população pobre, para levar educação, para levar promoção social, para levar desenvolvimento, para levar oportunidades à juventude, a fim de diminuir o canto de sereia do crime organizado, que paga muito dinheiro a meninos e adolescentes para atuar no tráfico de entorpecentes. Se isso não for feito, e não for feito muito rapidamente, tudo não passará de um festival. Nós assistimos aí a cenas muito tocantes, policiais chorando, policiais cantando o hino nacional acompanhados da população, helicópteros da polícia derramando pétalas de rosas sobre o topo do morro. Tudo isso é muito bonito, mas não passará de jogo de cena se não houver a decisão completa, profunda de ocupação pelo Estado, não no sentido de ocupação militar, mas no sentido de voltar o Estado com toda a sua força a se fazer presente, a prestar serviços e a trabalhar pela reinstituição da ordem pública há muitas décadas liquidada. Nesse ponto, por exemplo, é muito danoso que tenha vindo a público o comandante do Batalhão de Operações Especiais, unidade importantíssima da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ponta de lança da ocupação, e dizer que os tais bailes funk não serão proibidos, como se tinha propalado inicialmente, mas serão apenas controlados e terão regras. Senhoras e senhores, os bailes funk não passam de monstruosas aglomerações de jovens nessas áreas desagregadas, onde se pratica todo crime, todo tipo de torpeza, e onde se acaba, onde se liquida, onde se pulveriza toda a hipótese de conduta ética, de conduta moral por parte
da juventude dessas comunidades pobres, abrindo o caminho exatamente para que logo mais ou simultaneamente não pensem em outra coisa senão no hedonismo, não pensem em outra coisa senão nas benesses materiais, não pensem em outra coisa senão nas vantagens que o dinheiro fácil do crime organizado, do tráfico de entorpecentes, podem proporcionar àquelas meninas e àqueles meninos. Logo mais, olheiros de boca, gerentes de boca, matadores do crime organizado. Baile funk não é uma manifestação cultural, é uma manifestação do poderio do Estado paralelo do crime organizado e deveria ser abolida completamente, assim como esses pancadões que se veem de vez em quando aqui no nosso próprio estado de São Paulo. É preciso eliminar os focos de destruição da juventude. E esse famoso baile funk lá das comunidades desagregadas do Rio de Janeiro é um grande exemplo de como o Estado poderia começar a fazer isso. Devemos cumprimentar a área de segurança pública, a força pública do Estado do Rio de Janeiro por essa atuação inicial na Rocinha. Devemos reconhecer o que ela tem de valor, mas devemos lembrar também que muito dessas ocupações com a instalação de unidades de polícia pacificadora tem se mostrado mais jogo de cena e mais uma certa convivência pacífica do Estado com a continuidade do crime organizado, o tráfico de entorpecentes, desde que não haja violências, desde que não portem armas, do que coisa mais palpável e mais útil para o Estado do Rio de Janeiro. Deve o Estado do Rio lembrar-se da participação efetiva, favorável ao tráfico de entorpecentes, do grande mercado consumidor do Rio. Do grande mercado consumidor que existe, de resto, em todas as outras grandes cidades do país e que lá sustenta, alimenta o crime organizado e, portanto, é partícipe e é cúmplice do crime organizado. Vamos parar de passar a mão pela cabeça do consumidor hedonista e é preciso apertar a lei de entorpecentes exatamente nesse sentido, aplicando penas adequadas, embora sempre propiciando o tratamento e a recuperação àqueles que se apresentam como usuários apenas, desde que reconheçam a sua necessidade de tratamento médico e desde que deixem a sua conduta irresponsável e hedonista de financiamento do tráfico. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.